Oi, hoje vamos falar um pouquinho sobre responsividade. Para começar, eu não vou utilizar nenhum template, nenhum HTML pronto. Eu vou apenas mostrar os princípios desse método utilizado neste vídeo. Vai ser bem simples, é um método básico, mas é 100% confiável. E eu não vou utilizar de JavaScript, jQuery, nenhuma biblioteca pronta. É apenas CSS. Então, para você que é experiente e já trabalha com responsividade, vale a pena sim assistir esse vídeo. É um método novo que talvez você não conheça e ele é muito fácil de aplicar e funciona perfeitamente. Vamos iniciar. Vou começar mostrando o Inix para vocês. Vocês podem ver que ele está bem básico. Eu não estou chamando nenhum arquivo externo, nada. E apenas eu tenho uma div aqui. Vamos iniciar. Vou chamar a minha div pela classe Content. Em vez de setar uma largura fixa, eu vou setar uma largura mínima de 1000 pixels e uma largura máxima de 1280 pixels. Depois de setar essas duas propriedades, eu vou setar mais algumas só para alinhar o elemento e ficar mais fácil da gente identificar ele na tela, certo? Vou dar um background aqui. Eu vou dar um margin top também para deixar ele mais perto do centro. Agora eu vou setar um before a ele para vocês visualizar como é fácil a modificação de elementos nessa parte responsiva. Muito bem, aqui está o nosso elemento. Ele ainda não está responsivo, claro. O máximo que ele consegue fazer é se adaptar às propriedades que a gente passou para ele. Vamos iniciar agora a parte de responsividade do nosso código. Então vamos lá. A solução são media carries. O que são esses media carries? Elas são condições para o CSS que, quando aprovadas, elas aplicam o seu estilo. Então vamos lá. Como é que a gente faz para aplicar? É simples. A gente chama um @media. E vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente queria que esse nosso content se adaptasse a uma tela de iPad. Vamos dizer que essa tela de iPad tem 1000 pixels, certo? Então vamos dizer que o máximo da largura seria 1000 pixels. E aqui dentro a gente daria essas condições. Vamos fazer um teste? Vamos dizer que quando a nossa tela chegar a 1000 pixels, que seria a proporção para o iPad, o nosso content, ele, em vez de ficar roxo, ele vai ficar vermelho. Vamos fazer um teste. Vocês podem ver então que exatamente na hora que o browser chega a 1000 pixels, ele troca a cor do nosso content para vermelho, certo? Vamos lá, como é que realmente esses media carries trabalham? O seu CSS ele não deixa de adicionar essas propriedades, ele continua adicionando essas propriedades aos elementos. Normalmente, o que faz é que quando chega nessa condição aqui, por exemplo esta, quer dizer que quando a tela tiver o máximo de largura 1000 pixels, então quer dizer menor que 1000 pixels, ele vai dar importância a todas as propriedades adicionadas a esses elementos, certo? Vamos lá então, digamos que agora a gente precisasse trabalhar com smartphones, larguras um pouco menores que iPads ou tablets. Então, seguiríamos da seguinte forma, a gente chamaria o @media e criaríamos uma nova condição. Vamos dizer que desta vez a largura máxima da nossa tela seria 600 pixels. E eu vou dizer para o content que eu não quero mais a cor vermelha, eu quero que seja a cor azul. E para o nosso elemento se adaptar melhor na tela, eu vou adicionar uma propriedade para ele, dizendo que a largura dele agora vai ser 90%, certo? Quando a largura da nossa tela for menor que 1000 pixels. E lembrando, ele não para de receber essas propriedades. Então o que temos que fazer? Porque ainda ele continua recebendo a largura mínima de 1000 pixels. Então vamos dizer que a gente não quer mais essa largura mínima. Eu vou dizer que é 0. Vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, vamos ver como é que está respondendo o nosso content. Esse é o tamanho padrão dele. Depois, quando fica com menos 1000 pixels a nossa tela, ele fica com background vermelho. E quando ela fica menor do que 600, o background se torna azul. O que significa que as condições que a gente colocou nos media carries estão funcionando. Vamos fazer mais alguns testes. Continuando, vamos dizer que agora a gente tem a seguinte regra. Que quando o nosso content estiver no iPad, ele tem que ter 500 pixels de altura. Então, certamente o que a gente faria? Viemos aqui nessa condição e colocaríamos 500 pixels de altura. Mas o problema é, o que a condição diz? Quando a largura máxima da nossa tela for 1000 pixels,
atribui essas condições. Então essas condições também vão ser atribuídas ao nosso smartphone. A gente precisa de uma nova condição. Como é que ela funcionaria? Como solucionar o nosso problema? Qual a condição exata para o iPad? Sabemos que quando a largura da nossa tela for maior que 1000 pixels, significa que é um monitor. E quando for menor que 600 pixels, significa que é o nosso smartphone. Então a nossa condição ficou o seguinte. Sabemos então que a largura da nossa tela, quando for menor que 1000 pixels, pertence ao iPad. E quando for maior que 1000 pixels, também é do iPad, ficando nessa largura a proporção para o iPad. Vamos ver como é que fica representando essa condição no Media Carry. Temos aqui o nosso Media Carry, a nossa condição para o iPad. Nela a gente já tem a máxima largura de 1000 pixels. Agora a gente precisa setar a largura mínima de 600. Setamos então a largura mínima da seguinte forma: min width 600 pixels. E para ele aceitar as duas condições, vamos colocar um end. Então a gente consegue ler esse Media Carry da seguinte forma: largura mínima 600 pixels e largura máxima 1000 pixels entra nessa condição. Então é isso. A finalidade desse vídeo é mesmo apresentar o Media Carry para vocês. Da próxima vez posso trazer mais algumas brincadeiras, mas vou deixar aqui como dica o W3 Schools. Ele tem bastante condições aqui para vocês verem. Tem condição com cor, tem condição com resolução, orientação da tela, se vocês querem o dispositivo na vertical ou na horizontal. Dá para brincar bastante aqui, tá certo, pessoal?